Assim, os treinos que as academias dão, eles... Não vou falar que é padronizado, não é padronizado, né? Mas, assim, o que surte muito mais efeito, talvez, pra um emagrecimento mais rápido, né? Então, realmente fechar com o personal do que o treino, porque o treino da academia, então, vai demorar mais tempo pra você... Então, como eu falei anteriormente, o treino da academia, ele vai gerar um resultado. Né? Sim, ele vai gerar, mas com o personal, esse resultado, ele é muito mais rápido. Entendi. Entendeu? Por conta dessas estratégias, né? Que a gente usa, né, dentro do programa personalizado. Entendi. Entendeu? Mas com o professor de salão também, eu gero muito resultado. Eu consigo gerar muito resultado. Não, é tipo assim, que nem a Alice. A Alice é o tipo de pessoa que 2 pulos já perde 2 quilos, entendeu? Vou até comer um... Olha só, mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Isso também vai da genética. Né? Tem gente que tem uma genética que ela é mais voltada para conseguir ganhar mais, conseguir emagrecer com mais facilidade, e tem gente que tem uma genética que é voltada para engordar com mais facilidade, e tem gente que tem uma genética mais voltada para ganhar, para emagrecer, para definir com mais facilidade. Isso a gente chama de ectomorfia, as pessoas que emagrecem com facilidade, endomorfia, as pessoas que engordam com facilidade, e mesomorfia, as pessoas que têm facilidade para todos os objetivos. Então são essas três genéticas. Isso é uma coisa que todo profissional sabe, né? Todo profissional que atua no salão ele sabe. Não sei se, não posso falar por eles, né? Eu faço uma estratégia que eu mapeio isso primeiro. A primeira coisa que o aluno chega para mim, quando ele fala, professor, mas Guilherme, eu quero emagrecer. Eu mapeio qual é a genética dele. Para depois eu saber qual estratégia que eu vou traçar para fazer ele chegar no destino de emagrecer. Né? A estratégia seria o tipo de treino, o tipo de... Aí eu mando lá para o meu nutricionista, né? O tipo de dieta, o tipo de suplementação, né? E aí para fazer ele chegar, que seria o veículo para ele chegar nesse destino, né? E aí eu consigo mapear essa genética desse aluno, né? Tem uns testes bem fáceis que a gente faz, né? Que é o teste de pulso. Vocês já viram falando desse teste? Não. Então, é um teste bem legal, né? Exatamente. São 2 testes que a gente faz que a gente consegue mapear a genética do aluno. Um é com o paquímetro, né? Que a gente usa um aparelho que ele vai mapear, ele vai dar uma porcentagem de 100%. Exemplo, uma pessoa que é endomorfo, ele vai bater, um exemplo, nesse teste, 70% é endomorfia, 20% de mesomorfia e 10% de ectomorfia. Ou seja, esse cara ele é um endomorfo, que a predominância dele de genética é endomorfo. No paquímetro a gente consegue mapear precisamente a porcentagem dos 3. No caso, os 3 eles atuam, mas um menos, o outro mais. Tem gente que atua só um e o outro quase nada, enfim. E o teste de pulso, que a gente consegue também ter uma boa precisão. Não 100%, mas a gente consegue, geralmente bate sim. Isso é científico, tá, pessoal? Se quiserem pesquisar aí, tá? Então a gente vai fazer aqui bem rapidinho. Eu vou pegar esses 2 dedos aqui, ó, polegar e médio, e vou envolver minha pulsação assim. Dessa forma. Só observem primeiro, só observem. Se os meus dedos eles se encostarem assim, ó, ponta com ponta, isso aqui quer dizer que eu tenho uma circunferência de pulso média. Isso aqui é uma característica mesomorfo, que é aquele que tem facilidade para engordar, para emagrecer, para definir, para ganhar massa, para todos os objetivos. A gente chama o mesomorfo de privilegiado. É aquele cara que chega na academia hoje... Calma, só observa. É aquele cara... Ó, ansiedade. Ansiedade, aqui gente, tá todo mundo fazendo teste aqui. Peraí. Então, é aquele cara que chega na academia hoje, ó, aquela menina, que daqui a pouco, um mês, ela chega, tá com um pernão, a cintura já afinou, tu fala, essa menina tá tomando bomba, não é possível. Não, é a genética dela que é boa. Se o meu dedo, ele passar muito por cima do outro assim, ó, ficar muito por cima do outro assim, ó, dá pra ver? Ficar muito passando, isso quer dizer que eu tenho uma circunferência de pulso pequena. Isso aqui é uma característica de um biotipo ectomorfo, daquele cara que come pra caramba, mas não engorda. Esse é um biotipo ectomorfo. Aquele cara, todo mundo conhece um amigo, um parente assim, né? Caraca, fulano come pra caramba, mas não engorda, chega a dar raiva. Esse é o diabo da família. Se olhar aquela pessoa assim, geralmente a pessoa que tem uma capacidade pra engordar, ela fica chateada. Pô, esse cara chega a dar raiva dele, pô. O cara come pra caraca e não engorda. Exatamente. E se o dedo ele ficar largo assim, não se encostar, isso quer dizer que eu tenho uma circunferência de pulso larga. Isso aqui é uma característica endomorfo, que é aquele que tem mais facilidade para engordar do que para emagrecer.
Deu pra entender? O cara do Alan. Ela ficou triste aí, Gostou ela. não, Alan? Ficou triste aí, ela. Não encostou, não? Gostou não, Alan? É o poder. É o É com o médio, dedo dedo aí, ó. médio. Polegar é médio. Aqui. Então, viu? Biotipo bom, ó. Esse cara de indicador quase não gostei. Eu vou É quase o médio, é o médio, é o médio, é o médio. É o médio, do meio, do Aqui, ó, meio. do meio. Assim, isso, ó. Ah, tá. Ah, tá. E tem as mesclas, tá? E tem as mesclas. Uma pessoa pode ser meso e ecto, pode ser meso e ecto, tem as mesclas ali. E esse teste, ele dá uma precisão Legal. de mais ou menos 70%, 80%. E aí eu vou mapeando também nas perguntas. Quando eu vejo lá, pô, isso aí é um biotipo mesomorfo. Aí eu vou e pergunto, como que era o seu corpo quando você tinha 15 anos? Aí a aluna fala, pô, sempre tive corpão. Teste bateu. Porque, ou seja, esse aluno, ele é um mesomorfo clássico. Aí quando o aluno fala, pô, vi lá que o dedo passou muito, né? Tem gente que fica com o dedo passando muito. Pô, isso aí é um biotipo ectomorfo. Então, como é que era o seu corpo quando você tinha 15, 20 anos? Ah, eu era bem magrinha. Característica ectomorfo. Ó, então já sei que é uma ectomorfo. Ah, o dedo não encostou. Como é que era o seu corpo? Ah, meu corpo sempre foi gordinho. Geralmente meus alunos falam isso. Uma característica endomorfo. Ah, não. Entendeu? Isso é bem interessante. Aí eu consigo, a partir dali, eu consigo traçar a estratégia e fazer ele chegar no objetivo dele de emagrecer, resgatar a autoestima, a autoconfiança e a felicidade. Mano, é o tipo de teste que você pode fazer, tipo, na hora lá da academia, Sim, eu faço se nas você minhas conversar com o avaliações. pessoal, né? Toda a minha avaliação, eu uso esse método. Todas, sem exceção, eu uso esse método. E tem uma coisa, né? As mulheres, ela tem uma desvantagem em relação aos homens. Por exemplo, tem. Geneticamente falando, tem. Exemplo, vamos supor, faz o teu aí, deixa eu ver o teu. Olha lá, mesomorfo, tá? Um biotipo bom, deixa eu ver o teu. Olha lá, mesomorfo, ali se tem até uma ectomorfia ali, que o dele passa um pouquinho, mas. Tá vendo? Deve ser daqueles. Eu não sei se tô fazendo certo. Esse é o do meio, Alice? É, esse mesmo, é uma mesomorfo, tá vendo? Então as mulheres, o que acontece com as mulheres? As mulheres, elas têm um metabolismo menos acelerado do que o dos homens. Natural, isso é natural. Nós homens, nós levamos vantagem em relação a vocês, em relação ao metabolismo. Ou seja, eu posso ter o mesmo biotipo que você, mas o meu metabolismo ele vai ser mais acelerado que o seu. Até porque vocês têm período pré-menstrual, que isso deixa vocês mais inchadas. Nossa. Tem a questão hormonal, que vem a questão do anticoncepcional, que isso muda muito o corpo da menina. Né? Tem a questão da gravidez, quando a mulher passa pela gravidez, né? O sistema hormonal dela todo muda, geralmente a mulher desacelera mais o metabolismo, então a gente não tem nada disso. E ainda tem a questão emocional, a mulher tem a questão emocional, Tem. Muito mais. a mulher tem a questão emocional, a mulher é mais ansiosa que os homens, vocês são mais ansiosos que a gente, né? A mulher ela é mais estressada, um pouco mais estressada, a mulher tende a ter mais depressão do que o homem. Então tudo isso dificulta o processo de emagrecimento, porque quando a gente fala de emagrecimento, tudo influencia. Tudo influencia. Não é somente o treino, a dieta, não. Tudo influencia. Por isso que a gente divide o método em MASP. Mente, movimento, alimentação, sono, qualidade de sono, espiritualidade e ecossistema. Então, ou seja, um exemplo. Uma pessoa ansiosa, ela vai conseguir emagrecer? Se eu não estivesse fazendo tudo certinho, não tem como, Não vai, né? porque a ansiedade ela vai trazer episódios de compulsões alimentares. Ou até mesmo a pessoa ela vai ficar sem comer. Sim. Geralmente ela dá episódio de compulsões alimentares. Por isso que a gente falou do mindfulness. Sim. E com uma mulher que ela tá ansiosa, a gente precisa trabalhar essa mente para destravar esse emagrecimento. Quem não tem esse conhecimento não vai conseguir. Que vai achar que é só treino, e vai falar, porra, tô tacando treino na aluna E ela e não tá emagrecendo, mas o problema não é físico. O problema é psicoemocional. Em alguns casos precisa até de ajuda médica. Entendeu? Então, assim, tem que ser um especialista para mapear isso. Identificou e aí tratar. Como é que trata? Né? Fazer coisas que... Como é que trata a ansiedade? Fazer coisas que você gosta de fazer. Tem gente que tira a ansiedade... Eu falo isso em casa o tempo todo. Né? Essa aqui brigava comigo. Vou chegar aí. Andando de bicicleta. Tem gente que trata a ansiedade... fazendo crochê. Tem gente que gosta de pintar. Então a gente tem que descobrir o que a gente gosta de fazer para tirar essa ansiedade, para conter, para combater e diminuir essa ansiedade. No meu caso, ela já vai rir. Ela me conhece melhor. É o futebol. É o futebol. E essa aqui sempre ficou comigo por causa do futebol. Não sei o que a mulher tem contra o futebol. Ela tá assim mesmo? No caso também é futebol. Aí, eu não sei. Também é assim? Não. Mas 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 foi jogando bola.
Então, o que acontece? A Karina, ela, quando a gente se conheceu, cara, chega a ser engraçada essa história aqui. Ela já me olha lá. Você não vai jogar futebol, não! Karina, mas o futebol tá pra mim igual a novela tá pra você. Manda velho. Né? Aí a mulher não gosta de... Aí ela, não, você não vai jogar. Cara, o meu futebol é 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. E assim, ela não entendia que isso era algo psicoemocional. Ela não entendia. Quer ver uma coisa? Me presta essa garrafa aí. Vamos supor que essa garrafa aqui seja nosso cérebro. Isso aqui aconteceu com meu irmão. Depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender o que aconteceu com ele. E vamos encher isso aqui. Vamos supor que isso aqui, o líquido aqui dentro seria o estresse. Vamos supor que isso aqui é uma panela de pressão. Encheu de estresse, encheu. O que a panela faz? Ela fica... Aí você não para lá para ela abrir e a pressão sair? É a mesma coisa no nosso cérebro, no nosso coração. É. Se a gente não tiver isso aqui, ó, uma válvula de escape para a pressão sair, as pessoas infartam, as pessoas têm AVC, as pessoas estão morrendo por causa disso. Sim. E eu, como especialista, foi o que eu falei no início, eu tenho a obrigação, seria um egoísmo da minha parte, eu não ajudar essas pessoas. E ela não entendia essa mecânica. Que não era somente futebol. É porque assim, vocês imaginam a minha vida. Uma loucura do jeito que é. Né? Trabalha aqui, trabalha ali. Ela não entendia. Eu falei, Karine, mas é a questão de liberar essa endorfina. Porque, não sei se vocês sabem, quando a gente treina na academia, a gente libera diversos hormônios. Que são a endorfina, serotonina. Nosso corpo é tudo hormonal. Tudo que acontece com a gente é hormônio. Se eu tô feliz, é hormônio. Dopamina. Serotonina. Se eu tô triste, é um outro hormônio. Se eu tô irritado, cortisol. Então tudo que acontece com a gente é hormônio. Se eu tô com muita fome, é o hormônio. Se eu tô sem fome, grelina e leptina. Então, ou seja, tudo que acontece com a gente é hormônio. Então, eu entendi que o futebol era essa válvula de escape. E ela brigava comigo. Aí eu falei com ela assim, então tá bom. Você vai lá no futebol comigo, 6 horas da manhã. Peguei ela, cheio de homem lá. Sentei ela no meio dos homens, ela, ó, deu aqui, ó. Aí eu, levantadão, né? Eu grandão. Falei, agora que eu não vou embora mesmo. 6 horas da manhã, tava tendo churrasco. Lembra disso? Tava tendo churrasco ainda. Falei, agora que eu não vou embora mesmo. Porque tipo, dava 9 horas, já começava, vamos embora pra casa. 9 horas da manhã, então ela tava acordando ainda. Porque realmente tem cara que abusa. Tem cara que é maluco. Pô, tá de sacanagem. O cara sai meio-dia pra jogar bola, eu saio. Até porque o sol tá quentíssimo. E volta no outro dia aí, tá? Pô, o cara tá avacalhando, né? Pô, agora, domingo, né? Agora, o meu futebol é 6 às 8, então é bem tranquilo. Eu saio de casa, ela tá dormindo, eu chego, ela tá dormindo. Ela ficou lá quietinha assim, ó, toda tímida. Aí eu olhei pra ela, poxa, amor, leva embora. Falei, não, tu vai ficar aí até o final. É engraçado, é engraçado essa história. É engraçado. Não, agora falando sério. Aí depois daí ela parou. Aí ela entendeu. Entendeu o que significava pra Ela você. entendeu. Mas a gente já teve brigas horrendas. Por causa do futebol? Por causa do futebol. Mas tudo se resolve no amor, né? Aí chega em casa, faz aquele, né? Dá um gás Chega- maior. 9 horas aqui. Eu chego em casa com aquele agrado. Tem um dia que eu cheguei com a cesta de café da manhã. Do nada, né? Era data comemorativa. Não entendo, no meu caso era um videogame que eu ficava nervosa. Ou então já chego na pegada firme logo pra ficar logo tranquilo. Aí acabou o problema. Então é isso, entendeu? Então assim, aí a gente já teve brigas horrendas lá por causa do futebol. Mas é bom que aí tudo se resolve depois, aí fica bem. Mas hoje ela entende melhor. Hoje ela Então, também já assim, são 5 anos, né? Já era pra entender, né? Pô, 5 anos já? Já era pra ela entender já. E é isso, muito legal. bacana, muito bacana.